Olá, pessoal! Aqui é a professora Fabiana e nós vamos fazer uma aula de exercício sobre determinantes. Vamos começar com a definição. A função determinante é definida no conjunto das matrizes quadradas e tem como imagem um número real e satisfaz estas 4 propriedades. Nós vamos listar aqui 3 métodos de obter esta imagem para 3 casos diferentes. O primeiro caso é para a matriz de ordem 2. Então, se a matriz tiver 2 linhas e 2 colunas, o determinante da matriz coincide com o produto dos termos da diagonal principal menos o produto dos termos da diagonal secundária. Se a matriz tem ordem 3, isto é, 3 linhas e 3 colunas, nós vamos realizar o seguinte procedimento conhecido como regra de Sarri. Nós vamos repetir a primeira e a segunda coluna à direita da matriz, como está aqui nesta imagem, e nós vamos traçar diagonais em 2 sentidos diferentes. O primeiro sentido coincide com o sentido da diagonal principal. Então, nós temos 3 diagonais no sentido da diagonal principal e para estas diagonais, nós vamos multiplicar os termos e conservar o sinal. Já as diagonais no sentido da diagonal secundária, nós vamos multiplicar os termos e nós vamos trocar o sinal. Então, nós denominamos aqui os produtos de cada diagonal por P1, P2, P3, no sentido das diagonais principais. E aqui S1, S2, S3, no sentido da diagonal secundária. E notem que nós colocamos aqui P1 mais P2 mais P3, menos, nós abrimos um parêntese, S1 mais S2 mais S3. Quando a gente abre esse parêntese multiplicado por esse menos, quer dizer que cada termo dentro do parêntese tem que ser multiplicado por esse sinal negativo, que corresponde a menos 1. Então, isto aqui está de acordo com as definições que nós vimos. Tomei muito cuidado para não esquecer de colocar esse sinal negativo em todos os produtos obtidos aqui com a diagonal no sentido da secundária. Por isso que eu coloquei esse parêntese. Façam a soma primeiro e multipliquem o resultado por menos, ok? E o último caso, aqui está representado por uma matriz de ordem 4, porém pode ser de ordem maior ou igual a 4. Qualquer matriz de ordem maior ou igual a 4, vocês vão realizar este procedimento conhecido como desenvolvimento de Laplace ou expansão em cofatores. O método consiste no seguinte procedimento. Você vai escolher qualquer linha ou qualquer coluna da matriz para você realizar o desenvolvimento de Laplace. Então, o determinante dessa matriz de ordem 4 realizado ao longo da primeira linha será igual a A1 vezes o cofator da linha 1 e coluna 1, mais A12 vezes o cofator da linha 1 e coluna 2, mais A13 vezes cofator da linha 1 e coluna 3, mais A14 vezes cofator da linha 1 e coluna 4. Os cofatores, aqui está escrito de forma geral, ó, cofator da linha I e coluna J é igual a menos 1 elevado a I mais J vezes o determinante da matriz obtida da matriz dada, que é a A, eliminando a linha I e coluna J. Essa notação que nós estamos usando aqui significa que você tem que eliminar a linha I e coluna J. Ou seja, se a matriz original tem ordem 4, então quer dizer que esta matriz vai ter ordem 3. Veja só, C11, nós vamos eliminar a linha 1 e coluna 1. E vai sobrar esta matriz aqui, obtida com A22, A23, A24, A32, A33, A34, A42, A43, A44. Esse menos 1 elevado a I mais J vai ter que ser calculado em todos os
as parcelas que nós temos aqui. Então, A11 vai ser vezes C1. O C1 será menos 1 elevado a 1 mais 1. Então, é menos 1 elevado a 2, que vai ficar 1. Vezes o determinante. Então, sobrou aqui 1 vezes esse determinante. Já o C12 será menos 1 elevado a 1 mais 2, que é menos 1 elevado a 3, que vai dar menos 1. Então, por isso que tem esse menos aqui. Então, menos A12 vezes o determinante da matriz resultante de eliminar a primeira linha e a segunda coluna. Então, olha só o determinante que nós vamos ter. A12, A21, A23, A24. Depois A31, A33, A34, A41, A43 e A44. A linha que você escolheu para desenvolver o determinante sempre será eliminada. Agora, lá no C13, nós vamos ter menos 1 elevado a 1 mais 3, que dá um positivo, por isso que é mais, vezes o determinante da matriz resultante de eliminar a primeira linha e a terceira coluna. E aqui está os termos da matriz. E por último, menos 1 elevado a 1 mais 4, que é menos 1 elevado a 5, ficou negativo, vezes o determinante da matriz obtida com a eliminação da primeira linha e quarta coluna. E sobrou aí esses termos, sobraram esses termos. E nós temos aqui determinantes 3 por 3, que podem, por sua vez, serem solucionados pelo desenvolvimento, pela regra de Sarri, ok? Bom, nós temos também algumas propriedades importantes que nos ajudam no cálculo do determinante e nos dá uma alternativa para obter estes valores através de operações elementares. Então, olha só, o determinante de uma matriz coincide com o determinante da matriz obtida quando você soma a uma linha o múltiplo de outra linha. Então, essa primeira linha que nós temos aqui é obtida somando a primeira linha com K vezes a linha 2. É só um exemplo de como essa propriedade pode ser aplicada, né? K vezes a linha 2. Podia ser uma operação da linha 1 com a linha 3 ou da linha 2 com a linha 3, ok? K é um número real aqui neste exemplo. Nossa segunda propriedade diz respeito a permutações de linha. Note ó, que desta primeira matriz para essa segunda, o que ocorreu foi a permutação da linha 1 com a linha 3. E aqui tem um acréscimo de um sinal negativo. Sempre que você fizer uma permutação durante o cálculo de um determinante, uma permutação de linhas, e também vai valer para colunas, você tem que acrescentar uma multiplicação por menos 1 no determinante. Se você tornar a fazer outra permutação a partir deste passo, nós temos que lembrar que já tem um menos aqui fora e vai ficar mais um multiplicando. Quer dizer, vai ficar outro menos multiplicando. Então, vai ficar menos vezes menos, vai ficar mais. Se você repetir outra permutação. Antes de fazer a propriedade do quadro amarelo, vamos fazer esta aqui, ó, do quadro vermelho. Aqui no quadro vermelho, nós temos um determinante onde a primeira linha da matriz, que pode ser qualquer linha, tá, ou qualquer coluna, está multiplicado por um número comum K. Esse determinante coincide com K vezes o determinante formado pelos termos obtidos eliminando esse K de cada uma das colunas. Olha só, nós retiramos K, mas ele vai ficar aqui multiplicando o determinante da matriz obtida ao fazer essa simplificação. Bom, essas três, o quadro azul, quadro verde e quadro vermelho, são muito utilizados para transformar matrizes em matrizes triangulares e assim podermos usar o quadro amarelo. Aqui nós temos uma matriz triangular e nestas matrizes,
Para estas matrizes, o determinante coincide com o produto dos termos da diagonal principal. Então, se você tem uma matriz, independente de qual ordem seja, você pode aplicar operações elementares com o objetivo de transformar as matrizes em triangulares e aplicar essa propriedade. E por fim, nós temos aqui algumas propriedades algébricas. Olha, determinante de A transposta coincide com o determinante de A, e o determinante da inversa de A é igual a 1 sobre determinante de A. Bom, então já conhecemos a definição e os casos particulares aí para a ordem 2, 3 e 4 e as principais propriedades. Agora vamos para alguns exercícios. Bom, vamos começar com a seção 5.5, número 1, letra B. Nós temos aqui o determinante de uma matriz 4 por 4. Lembrando que nós vamos calcular determinante sempre de matrizes quadradas. Para outro tipo de matriz, essa função não está definida, ok? Aqui, olha, nós fizemos o seguinte procedimento. Nós vamos, só voltando para falar o seguinte: existem inúmeras formas de você encontrar o resultado desse determinante, muitos caminhos para você seguir. Eu vou mostrar aqui um deles, tá? Uma possibilidade. Aqui nós vamos permutar a linha 1 com a linha 2. Eu escolhi essa operação até para mostrar para vocês o que acontece quando a gente permuta linhas no cálculo do determinante. Então, vamos permutar a linha 1 com a linha 2 e aí, ó, acrescentamos uma multiplicação por menos no determinante. Com isso, esse número 1 veio aqui para o topo da matriz. Eu vou aproveitar esse número 1 e vou aplicar uma operação para zerar este número 2, que está abaixo do 1. O meu objetivo é transformar a matriz em triangular. Tenha sempre em mente um objetivo. Então, estabeleça um objetivo, uma estratégia para a sua resolução. Nós poderíamos ter pensado na expansão em cofatores, depois chegaria em matrizes 3 por 3, vocês poderiam ter continuado expandindo em cofatores ou aplicar a regra de Sarri. E poderia ter também escolhido aplicar esta operação elementar, como nós estamos fazendo aqui, para transformar em triangular, né? Então, usando esse número 1 aqui como pivô, eu vou fazer L2 menos 2 vezes L1. E com isso, eu vou zerar este termo da segunda linha e primeira coluna. Eu escrevi aqui os cálculos, para vocês observarem que vão escrevendo os cálculos para você não errá-los. Então, 2 menos 2 vezes 1, 1 menos 2 vezes 0, 3 menos 2 vezes 1 e 1 menos 2 vezes 1. E nós temos agora estes valores na segunda linha. Após isso, nós vamos continuar aproveitando esse número 1 e vamos zerar abaixo dele. Então, vou zerar o 2 e o 1. Agora, na linha 3, que contém esse número 2, você vai fazer linha 3, sempre vai usar o sinal oposto ao número que você quer zerar. Então, olha só, se aqui é 2 positivo, você vai usar menos 2 vezes a linha do pivô. E aqui é 1 positivo, então eu vou usar menos 1 vezes a linha do pivô. Então, linha 4 menos 1 vezes a linha do pivô. Certo? Vamos lá, ó. Você vai repetir a linha 1 e a linha 2, que você não fez nenhuma operação, e que você vai ter, ó, 0 menos 2 vezes 0, 2 menos 2 vezes 1, 1 menos 2 e 0 menos 1, 0 mais 2. Então, estamos aqui com os próximos valores. E na linha 4, vamos fazer linha 4 menos linha 2. Então, 1 menos 1, 0. 2 menos 1, 1, 3, menos 1, 4. Muito bem. Agora, nosso próximo pivô é o menos 1. Se você quiser, poderia ter multiplicado por menos 1 para torná-lo positivo, mas como ainda é simples manter esse menos 1, eu deixei. E eu vou zerar a linha 4 somando linha 4 mais linha 3. Então, olha só, fazendo linha 4 mais linha 3, nós vamos zerar abaixo do menos 1 e nós conseguimos uma matriz no formato de triangular.
Essa matriz em forma de triangular tem determinante coincidindo com o produto dos termos da diagonal principal. Lembrando que já tem esse menos aqui multiplicando, então nós vamos ter 1 vezes 1 vezes menos 1 vezes 6. Então, aqui está o determinante da matriz, ok? A próxima questão que nós vamos fazer, da seção 5.5, o número 1, letra A. Aqui nós temos a matriz 3 por 3. Eu acho que eu fiz aqui com as operações elementares para mostrar este caminho, mas poderíamos ter resolvido pela regra de Sarri. Então, vamos fazer aqui com as operações elementares. Olha só, eu vou aproveitar esse 2. Qual que é o objetivo mesmo quando você usa operações elementares? Transformar a matriz em triangular. Então, você precisa estabelecer aqui, observar a diagonal principal, e abaixo dela tem todos os números iguais a 0. Então, eu tenho que zerar esse menos 2. O menos 2 está na primeira coluna, então eu vou olhar para o topo e vou usar este número, que poderia ser transformado em 1, né? Mas como aqui é 2 e aqui também é 2, a gente fez só somar a linha 1 mais linha 3, e a gente, com essa única operação, a gente já consegue uma matriz triangular. Então, aqui está a matriz triangular e o determinante é o produto dos termos da diagonal principal, ok? Bom, agora vamos lá para a seção 5.5, número 4. É uma questão também que explora a teoria. Olha só, foi informado na questão que o determinante da matriz que tem esses termos é 4. Essa matriz aqui é chamada de M na questão, ok? E nós queremos calcular alguns determinantes que se parecem muito com a informação que foi dada. Vejam só a primeira alternativa, letra A. Aqui na letra A, observe que na linha 2, todos os termos são múltiplos de 3. Então, nós podemos colocar esse 3 multiplicando o determinante dos termos obtidos, simplificando a linha 2 por 3. Então, olha só. Agora, a matriz resultante com isso é a matriz M, cujo determinante é 4. Então, nós temos 3 vezes 4, que é 12. É o primeiro determinante da letra A. Na letra B, observe que na linha 2 tem operações elementares. Notem, ó, que A, B, C são os termos da linha 1. Então, se você fizer linha 2 menos linha 1, esta operação aqui, ela não altera o determinante. Então, eu posso continuar com o sinal de igualdade, não preciso colocar menos, nada, apenas repetir o sinal de igualdade. Então, nós vamos ter, ó, fazendo a operação linha 2 menos linha 1, você vai ter 2D mais A menos A, 2E mais B menos B e 2F mais C menos C, resultando aí nesta segunda linha 2D, 2E e 2F. Agora, esta linha é toda múltipla de 2. Então, você vai simplificar por 2, deixando 2 multiplicando o determinante obtido com os termos após essa simplificação. E o determinante que nós temos aqui é exatamente o determinante de M, que tem valor 4. Nós temos 2 vezes 4, que é 8. A letra C, notem que fazendo uma permutação da linha 1 com a linha 3, nós vamos ter aqui menos, que multiplica o determinante de ABC, DEF e o GHI está na segunda linha. Para que você consiga a matriz igual à matriz M que foi fornecida na questão, você vai fazer mais uma permutação, que é da linha 2 com a linha 3. Então, se você vai repetir, vai fazer a permutação novamente, vai acrescentar mais um sinal de menos. E nós vamos ter, então, menos vezes menos. E agora, a matriz resultante com isso é exatamente a matriz dada na questão, que é a matriz M, que tem determinante igual a 4. E, por fim, a letra D,
Nós temos aqui a matriz ADG. Notem o seguinte, ó, a matriz dada, que é a matriz D nessa questão, é a transposta da matriz M, ó. ABC está na coluna, DEF está na coluna, GH está na coluna. E sendo que esses termos são as linhas da matriz M. Então, você pode escrever esse determinante como sendo determinante da M transposta. Mas nós vimos uma propriedade para transposta, né? Se M é ABC, DEF, GHI, a M transposta é esta matriz aqui dada, e o determinante da M transposta é igual ao determinante da M, que é igual a 4. Isso aqui é bem intuitivo, pelo desenvolvimento de Laplace, por exemplo, que nós podemos escolher uma linha ou uma coluna. Então, tanto faz se você escolhesse linha ou coluna, o resultado seria o mesmo, né? Bom, pessoal, esses são os exercícios de determinantes. Peguem a lista de exercícios para vocês praticarem com outras questões. Até a próxima!